tarde a todos. Iniciamos hoje mais uma culminância da Escola Lazer Segal. Bom trabalho, um abraço. Boa tarde. Vamos lá dar início então à nossa 11ª culminância das disciplinas eletivas do ano de 2020. Quero, antes de mais nada, agradecer a participação de todos, agradecer aos professores, agradecer aos alunos, à equipe gestora pelo apoio, aos alunos e professores pelos trabalhos realizados, sucesso, parabéns pelos trabalhos e aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros também. Boa culminância a todos e até mais. A Lazer Segal tem a honra de apresentar a 11ª culminância das eletivas 2020. Força das palavras. Jornalismo digital, a era do podcast. Guerra Fria. Moda literária. Valores olímpicos. Xadrez, a guerra entre os reinos. Viva la vida, nós os latinos. E memórias afetivas. Olá, gente, tudo bom? Eu sou a professora Josi, de Geografia. Juntamente com a professora Cida, de Língua Portuguesa, desenvolvemos a eletiva Força das Palavras. O principal objetivo da nossa eletiva é o debate. Para o debate acontecer antes, a gente tem que fazer desenvolvimento de ideias, leitura e interpretação de textos, o aluno tem que organizar, o que ele está pensando em falar, ele tem que saber respeitar a fala do próximo, saber o momento de falar também, independente dele concordar ou não, tem que ter o respeito. E o que tudo isso tem a ver com a geografia? Dentro da geografia a gente desenvolve vários temas, tanto do passado quanto do presente, temas críticos, onde o aluno dá a sua opinião. Só que ele tem que sair daquele senso comum, aquilo que ele vê no jornal, ou que ele lê na primeira página que abriu na internet. Ele tem que ter várias fontes de pesquisa, ele tem que saber argumentar. Não é sim porque sim e não porque não. Então isso é super importante na aula de geografia, É você manifestar o que você está pensando, é você desenvolver o seu lado crítico, é saber escutar o outro. Às vezes você não pensava de uma certa forma, quando você escuta a fala da outra pessoa, você para e pensa e reflete um pouco. Então tudo isso tem a ver com a nossa eletiva. O mais importante é saber respeitar o momento de fala da outra pessoa, independente de concordar ou não. E sair um pouco daquele mito que geografia só fica analisando mapas e estudando os capitais, estados e países, A gente vai muito além. O principal objetivo da geografia é você ter uma análise crítica da sociedade, do meio ambiente, da política. É você ver e saber questionar e saber argumentar. Essa é a importância da geografia, de formar pessoas que tenham um senso crítico e não aceitem tudo da forma que lhe é dado. E eu gostaria de agradecer a todos os alunos que participaram do 6º, 7º, 8º, 9º e a professora Cida também. Muito obrigada. Professora Cida, a professora de Língua Portuguesa. Junto com a professora Josi, nós desenvolvemos a eletiva A Força das Palavras, Debate e Estudo. A minha preocupação em língua portuguesa, a contribuição que eu acho que eu poderia dar para essa eletiva seria de auxiliar os alunos a reelaborarem a argumentação. E por quê? Por que reelaborar? Porque a gente percebe que, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas vivem emitindo suas opiniões, vivem se expressando. Também é muito comum a gente ver algumas, entre aspas, injustiças sendo proclamadas ali. As pessoas falam sem conhecimento de causa, elas falam sem se aprofundar nos assuntos, e isso eu não queria que acontecesse na nossa eletiva. Eu queria que realmente as crianças tivessem
o empenho em entender as questões. Por isso que muitas vezes nós trouxemos textos para discutir com as crianças, para de certa forma ensinar algumas coisas para eles e a partir disso que eles pudessem emitir as opiniões, levantar os argumentos e participar dos debates. Essa foi a nossa preocupação. E a minha preocupação em língua portuguesa foi realmente tirar deles a questão do lugar comum da fala, sabe? Falar aquilo que é consenso, sabe? Pensar em coisas um pouco diferentes do que as pessoas falam, para realmente contribuir com a sua fala, não ser só mais um falando a mesma coisa. Essa foi a contribuição que eu quis dar. Tá? Muito obrigada. Aqui é a eletiva Força das Palavras. E nós trabalhamos temas como liberdade de expressão e ditadura, relacionamentos familiares, racismo e bullying e cyberbullying. O recurso didático que foi utilizado nesse momento de pandemia foi o Padlet. É um momento onde o aluno ele pode se expressar, pode escrever o que ele pensa e todos os outros alunos têm acesso. Os temas que foram abordados, onde eles puderam manifestar, o que eles pensam sobre o assunto e criar argumentações, por exemplo, seus pais insistem que você precisa ter uma religião. O outro tema, você é menor de idade e quer fazer uma tatuagem, como você vai convencer seus pais? Você quer ir à festa na casa de um colega da sala de aula. O outro, você está com pouca participação escolar. Seus pais vieram te questionar, como você vai argumentar? O outro é que você tem uma personalidade muito forte, você gosta de expor suas ideias, seus pais ou responsáveis não entendem muito sobre isso, então é mais uma questão para argumentar. E aí os alunos vão expondo as ideias. E como produto final nós temos cartazes, vídeos e Padlet dos alunos. Muito obrigada. Oi gente, meu nome é Larissa Ágata, da eletiva Força das Palavras da Escola Lazer Segal. E hoje eu tô aqui com meu primo para fazer uma entrevista sobre o racismo. E o nome dele é Renan, e eu vou fazer as perguntas para ele. O que você acha a respeito da cota racial? Eu acho necessário, porque não é todo mundo que tem o mesmo acesso à educação. Por exemplo, eu chego aqui, eu vou pra escola, aí eu chego em casa, leio o livro, etc. Aí o negro periférico, ele chega em casa, ele cuida da mãe, ele cuida da irmã, a mãe dele sai, tem que olhar a irmã pra trabalhar, etc. Meu nome é Júlia, eu sou do 9º ano B e eu faço parte da eletiva Força das Palavras da professora Josi e da professora Cida. Na minha eletiva, a gente estudou o debate e a importância da argumentação. A argumentação nos dias de hoje é essencial e saber como argumentar sem ofender ninguém é extremamente necessário. Muitas pessoas ligam a argumentação a somente falar e mostrar o nosso ponto de vista, mas com certeza a argumentação não se resume a só isso. A argumentação se resume a escutar o próximo e a saber como explicar para essa pessoa o que você pensa, como você entende o mundo. Também percebi que muitas vezes não existe só o lado contra e o a favor, e que entre isso existem diversas opiniões cabíveis. Dentro da minha eletiva, agora nos momentos não presenciais, a gente também discutiu muito sobre as nossas próprias ações, porque mais que tudo, nossas ações falam pela gente. Nos foram dadas diversas situações da vida e como nós responderíamos a elas de maneira argumentativa. E também foi muito trabalhado o nosso lado emocional, que com certeza influencia em como a gente pensa e de que maneira a gente age no dia a dia. Participe da culminância da EE Lazer Segal no Padlet. É só clicar no link que está no grupo da escola ou no chat aqui da live. Quando você clica no link, você já vai direto para os registros da culminância. Escreva o nome da eletiva e o que você achou. Pode ser a sua eletiva, pode ser de qualquer uma.
Você clica no maisinho cor-de-rosa lá embaixo no botão direito. Aí escreve e quando você clicar fora, você já levou o seu comentário para dentro do Padlet. Sua participação é muito importante. Nós iremos ficar muito felizes em ler o que você achou de cada eletiva. Participe! Uau, sensacional! É interessante, os jovens têm argumentos, como conversar, não é, filha? Não é bacana isso? Isso na nossa época era mais comum, os jovens eles conversavam mais, nos respeitavam mais as ideias do outro. Hoje em dia é época de exclusão, né? Se não faz parte daquela turminha, daquela tribo ali, o pessoal já pega e já execa, já deleta, já joga fora, já não serve. É um absurdo, bacana, né? Essa seletiva eu achei muito legal, esse tema, essa pauta, né, Títia? Agora, o que é esse tal de Padlet que eu não entendi, assim, tipo assim, explica pra mim, é uma ferramenta nova e eu tô meio perdido, assim, né? O Padlet, ele é um link, né, que o professor, ele faz uma pergunta, uma indagação, um tema, e ele disponibiliza esse link para o aluno entrar e falar sobre, escrever sobre aquele tema. E quem tem o link pode ver o que o outro falou sobre o assunto, o professor pode pegar o gancho, né, no que está sendo falado e comentar em cima daquilo, e o aluno também. E falando em Padlet, nós temos o Padlet da eletiva, né, de todas as eletivas, e o link está no chat, o link também está no grupo da sala. E aí é para você entrar lá e comentar a respeito não só da sua, como de várias eletivas de qualquer outra que você quiser. Então você entra lá, escreve o nome da eletiva e o seu comentário. Se você gostou, se você não gostou, se você participou, o que você achou, né? Então o link está no chat e o link está no grupo da escola. É só clicar lá e participar. Então vamos para a próxima eletiva? Bora para a próxima! Olá pessoal, tudo bem? Bom, a nossa eletiva começou de um projeto muito ousado, que é sobre jornalismo digital, a era do podcast. Devido ao esvaziamento da sala de aula, tivemos que fazer algumas adaptações, né? Mas tendo em vista sempre a prática da leitura, a leitura em voz alta e também perpassando por diversos gêneros textuais. Então, de uma certa forma, foi muito produtiva essa eletiva e eu espero que vocês tenham gostado, né? Vamos ver se ano que vem eu possa repetir a mesma eletiva e fazer um trabalho bem grandioso para todo mundo curtir, para todo mundo praticar, né? Então é isso. Muito obrigado por tudo. Um beijo. Trabalho de podcast desenvolvido pelos alunos. Sou eu de novo, sou a Catarina do 6º B e vim falar hoje sobre algumas curiosidades que você não sabia sobre Harry Potter. Eu sei que muita gente gosta e agora estourou, né, esses dias, meses atrás. Primeira curiosidade, Daniel Radcliffe, eu não sei falar o nome dele, vulgo Harry Potter, quebrou 80 varinhas nos últimos 10 anos de Harry Potter. Um antelicista afirmou isso para um entrevistador, um repórter. Eu não sei direito o que era aquele cara, mas Helena Bonham Carter, meu Deus, que difícil, conta que rompeu o tímpano de Matthew Williams gravando Harry Potter. Então, ela falou que quando estava torturando o personagem de Matthew, ela decidiu usar a varinha como um coçador de ouvido e acabou que indo muito fundo a ponta da varinha, acabou que o ouvido do menino sangrou e aí todo mundo entrou em desespero, mas aí ele não chegou a ficar surdo, graças a Deus. 3. O trem usado como espécie de Hogwarts foi vandalizado nas gravações de Câmara Secreta e o Prisioneiro. Tá, não se sabe quem fez isso, mas sabemos que vandalizaram.
Coisa feia. 4. Daniel Radcliffe era alcoólatra durante um dos filmes para esquecer a pressão que colocavam em cima dele. Realmente, isso foi comprovado, ele realmente falou que em um dos filmes ele sentia muita pressão e ele começou a beber por causa disso. Tom Felton, vulgo Draco, da Sonserina, levava docinhos e petiscos escondidos para o set nos bolsos de suas roupas. Meu Deus do céu, a pessoa tem que ser tão viciada em doce para levar os doces assim. Bom, mas foi isso. Eu falei só 5 fatos que eu acho que eu não consegui encontrar mais interessante. Então, foi isso. Espero que tenham gostado e tchau! Depois o café esfria, depois a prioridade muda, depois o encanto se perde, depois o cedo fica tarde, depois a saúde passa. Depois tanta coisa muda. Não deixe nada para depois, porque na espera do depois você pode perder os melhores momentos, as melhores experiências e os melhores e mais sinceros sentimentos. Mário Quintana. Bom, eu quero ver todo mundo dando uhul aí, ó. Cadê o uhul? Não tô vendo nada aqui. Cadê o uhul aí? Escreve aí uhul, se estiver gostando, coloca uhul! Não, Titi? Quem é da eletiva do podcast, coloca aí também. Muitos professores falam que os alunos não conseguem ler, mas quando eles têm um assunto que eles gostam, que eles decidem fazer algo sobre o assunto, eles leem sim e produzem coisas maravilhosas, como esse trabalho que a gente viu do Valdir. E agora, mais do que nunca, as novas tecnologias, o podcast é uma delas, né? Ela tá super em alta e com certeza você um dia vai precisar fazer algo parecido. Muito boa a eletiva do professor Valdir. Parabéns, professor. Show de bola. Show de bola. Então, galerinha, nossa, eu tô assim, abismado o quanto que a Ana fala. Ana, meu, para de falar, viu? Você para de falar, tá bom? Fica tranquilo, gente, na próxima fala. Ela tá esperando um tema que ela gosta, entendeu? Vamos lá, galera, todo mundo aí, todo mundo colocando o no chat aí. Vamos lá, gente, vamos lá, agita isso aí. Já deu like? Já deu like? Se não deu, vamos lá apertar esse like aí. Como é que tem que ficar lá, filha? O like lá, como é que tem que ficar? Que cor tem que ficar mesmo? Ficar azul. Azul. E compartilha para os alunos, porque não é só para o povo do Lazar ver, né? Todo mundo tem que ver. Isso aí, do céu. Todo mundo tem que prestigiar o que você fez. E não é assim não, é assim, tá? É assim, tá? Assim. Azulzinho assim, tá bom? Beijo pras meninas, abraço dos garotões. Vamos lá, vamos continuar. Vamos pra próxima eletiva. Bora pra próxima. Olá, sou o professor Noel de História. Olá, eu sou a professora Sandra. Nós somos da eletiva Os Embalos das Sextas de Manhã que esquentaram a Guerra Fria, popularmente conhecida como Guerra Fria. A nossa proposta foi conhecer as guerras do século XX. Primeira Guerra, Revolução Russa, Crise de 1929, Segunda Guerra e Guerra Fria. Perceber as causas e consequências de cada uma delas e, principalmente, como elas mudaram profundamente a vida das pessoas. Procuramos desenvolver habilidades que os alunos apresentam muita dificuldade, tais como argumentar, relacionar imagem a texto e contexto, inferir informações, perceber permanências e mudanças históricas e também estabelecer relações de causa e consequência, de forma lúdica com um tema que eles gostam. Esse tema foi sugerido por muitos alunos. Depoimento dos alunos. O que aprendi nessa eletiva? Que as guerras mudam a vida das pessoas. Primeira Guerra colocou os Estados Unidos como potência mundial. Ele ainda é uma potência mundial. A Revolução Russa colocou em prática uma forma diferente de governo, o socialismo, onde a crise de 1929 acabou fortalecendo ainda mais esse novo jeito de governamentar, deixando assim a União Soviética com mais apoio civil e político e, consequentemente, a tornando mais poderosa.
Hoje eu vim dizer sobre o que eu aprendi na minha letiva. Então eu decidi falar coisas muito ruins que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Houve o nazismo, os campos de concentração, houve experiências com pessoas e a morte de muitos judeus. Eu também tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Anne Frank. Ano passado eu li o livro dela, o diário dela, né? E eu realmente recomendo. Se você tiver a oportunidade, leia. É uma coisa muito boa. É muito estranho você ver uma jovem, mais ou menos da nossa faixa etária de idade, passando por tudo isso, sabe? E para terminar, os Estados Unidos, ele lançou 2 bombas atômicas no Japão, acabando com a guerra. E é isso, e eu quero dizer que eu gostei muito da minha letiva, me ajudou muito, principalmente agora nas matérias do 9º ano, e é isso. Logo após a Segunda Guerra, começou outra briga por poder, socialismo contra capitalismo, e essa guerra ficou conhecida como Guerra Fria. Durante a Guerra Fria aconteceram coisas boas e ruins. As boas foram os avanços da ciência e tecnologia, e as ruins foram as espionagens, a divisão da Europa e a Cortina de Ferro, divisão da Coreia e da Alemanha ao Muro de Berlim. Gostaria de dizer que foi muito gratificante ter desenvolvido esta eletiva juntamente com a professora Sandra e com os alunos, uma proposta dos alunos, que é a Guerra Fria. O tema é apaixonante, as pessoas com quem eu trabalhei são bastante dinâmicas, a professora Sandra é muito versátil, uma pessoa ótima de se trabalhar, com sempre boas propostas, e creio que, apesar das mudanças que aconteceram, a proposta ela foi plenamente atingida diante das dificuldades do trajeto do caminho. Muito obrigado a todos. Geralmente a eletiva é a disciplina que todo mundo mais gosta, tanto o professor quanto o aluno, e essa não foi diferente, né? Eu, em especial esse ano, aprendi muito mesmo com os alunos, aplicativos e formas de animação, foram tudo sugestões e eles me ensinaram muito. Eu só tenho a agradecer o engajamento de todos. Grande beijo. Esse é o produto final da eletiva Guerra Fria. Tema: Primeira Guerra Mundial. Professores Noel Sevilha e Sandra Setnik. De um conflito local à Guerra Mundial. Há muito tempo atrás, na Europa, tudo era paz. Antes da Grande Guerra, ciência e tecnologia, a vida prospera. Entre otimismo e euforia, a ganância se escondia. Deu-se o nome imperialismo para ambição e egoísmo. Repartiram a África, sim, na Conferência de Berlim. A Alemanha se sentiu prejudicada, planejou a paz armada. Já que estou descontente, vou me armar até o dente. Na primeira oportunidade, me vingarei de verdade. Não podemos ficar para trás, pensou seus rivais. Nesse mundo egoísta nasceu a corrida armamentista. Mas como um conflito local transformou-se em guerra mundial? Alianças deviam formar, procuravam conquistar amigos para ajudar se uma guerra começar. Tríplice aliança para a batalha. Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Tríplice entente. Grã-Bretanha, Rússia e França, seus países combatentes. Motivos já tinham, armas já faziam, aliados construíram. Faltava o estopim, o acontecimento que deu ruim. Foi um assassinato, o pretexto com um fato. Um sérvio, aliado da Grã-Bretanha, realizou uma artimanha. O herdeiro austro-húngaro matou. Aliado da Alemanha, e a guerra começou. Muitas batalhas aconteceram, muitos soldados morreram. Avião submarino arma química provocou uma chacina. A Alemanha ia ganhar. Os Estados Unidos na guerra quis entrar. Grã-Bretanha não podia perder. Tinha dinheiro dela a receber. O quadro se reverteu.
Tríplice Entente venceu, porque os Estados Unidos se intrometeu. Veja só como é a vida. A Alemanha e Grã-Bretanha tiveram uma briga para ver quem era mais poderoso, seria o vitorioso. Mas isso não aconteceu. A guerra os empobreceu. Nova potência apareceu. Quem será? EUA. Lá em Versalhes, decidiam, ferozmente discutiam. Quem era o culpado dessa guerra começar? A Alemanha merece o fardo e terá que carregar. Mas isso não fica assim, a Alemanha pensou. Puseram a culpa em mim, me vingar eu vou. Essa vingança que gerou rivalidade será contada em outra oportunidade. Edição de vídeo, Naila Setnik. Edição de áudio, DJ Rubens Gomes. Narração, Crislaine Rodrigues Souza, Guilherme Wial, Jéssica de Oliveira, Pedro Henrique Silva, Uara Galvão. Ilustrações, Ana Beatriz Alves Pereira, Crislaine Rodrigues Souza, Felipe Cavalcante Fernandes, Francisco Andrade Martins, Gabriel Santos Silva, Guilherme Wial, Ítalo Ria Miranda, Jéssica de Oliveira, Júlio César Andrade Freire, Miguel Vitor Moreira, Pedro Augusto Oliveira, Pedro Henrique Silva, Rian Almeida de Souza, Tomás José Castro, Victor André Bernardes, Victor Araújo Carvalho, Uara Galvão, Wendel José Ribeiro. Esse tema é bem bacana, né? O tema é bem legal, assim, né? Os embalos de sexta de manhã, acho muito legal, assim. Fizeram o quê? Uma analogia, o quê? Os embalos de sábado à noite, alguma coisa assim? Porque no período da Guerra Fria teve a disco, né? E no começo, quando a gente criou a eletiva, a intenção era colocar dança junto, né? Conhecer esse período, que não é só guerra, que teve cultura também. Mas a pandemia, infelizmente, né, minou esse trabalho. Todas as eletivas tiveram que se readaptar e a nossa também, né? Aí muitos perguntaram assim, nossa, mas por que você escolheu, vocês escolheram a guerra para ser o tema da eletiva, né? E aí muitos alunos, eles queriam saber de coisas, né, relacionadas a essas guerras todas, Primeira, Segunda Guerra, a Revolução Russa, como o socialismo ele ganhou espaço no mundo. E a gente sempre falava assim, não, no nono ano você vai aprender isso, no nono ano você vai aprender isso. E aí os alunos falavam assim, nossa, mas por que eu tenho que esperar até lá? Né? Por que não pode ser agora? Por que você não faz, professora, uma eletiva que tem esse tema para a gente conseguir entender essas coisas, estudar, já que é do nosso interesse? E aí vários alunos pediram e a gente resolveu fazer e foi um sucesso, né? Vocês fizeram todas as guerras desse período, assim? Sim, fizemos todas as guerras, até a Guerra Fria. Eu acho engraçado, né, que assim, quando a gente chega também lá no novo ano, às vezes nem dá tempo da gente sanar todas as nossas dúvidas que a gente tem sobre o assunto, né? Das guerras e tudo mais, porque o tempo é curto, é muita matéria e não sei o quê. Eu queria que essa eletiva tivesse ano passado, né? Mas olha a injustiça aí, ó. Ou seja, eu não participei, né? Fiquei de fora. O engraçado é que fala que lá na frente você vai saber, quando chegar lá na frente é muito corrido, você acaba não sabendo, né? Pra você ver como esse tema, né, vem realmente de encontro com a curiosidade dos alunos, eles gostam bastante. Agora, se na minha época fosse dessa forma, te garanto pra você que muitos jovens iam ter um conhecimento pleno sobre o assunto, né? Porque na nossa época a gente entendia o seguinte, era capitalismo e comunismo, não é nem socialismo, era comunismo. Assim, o lado vermelho era comunista e o outro lado era capitalista. E o comunismo não prestava. E quando você vai a fundo, não é bem assim que funciona. Não funciona bem assim. Existem os prós e os contras dos dois lados. É bem interessante isso. É bem bacana. Esse tema é muito importante ser abordado para realmente descobrir o verdadeiro significado dessas guerras, o que tem por trás, para
daqui para frente os jovens são o futuro, né, das nações, pensarem melhor e ver culturas de cada um e tentar chegar num denominador comum sem essas guerras idiotas, que guerra não leva a nada. E as consequências delas são sentidas até os dias atuais, né? Então a gente vive hoje a consequência da primeira, da segunda, da Revolução Russa, da Guerra Fria, né? Então é muito importante a gente entender o que essas guerras deixaram de herança pra gente, né? Mas bora lá para a próxima eletiva. Olá a todos, olá a todas. Eu sou Cláudia, professora de arte do Lazar Segal, e estou aqui para apresentar a eletiva Moda Literária. Eletiva essa que teve como objetivo desenvolver habilidades na área de arte e língua portuguesa. No início, desenvolvemos uma prática de costura, croquis de moda, leitura de literatura brasileira bem tradicional e, aos poucos, tivemos que nos reinventar. E aqui eu vou trazer para vocês uma pequena amostra do que esses grandes e guerreiros alunos que chegaram até aqui conseguiram produzir para apresentar para vocês. Eu tenho que dar um parabéns a todas as meninas e particularmente ao Caio, aluno que foi incrivelmente resiliente para chegar até aqui. Então, com vocês, um pouquinho da moda literária. Olá, eu sou a Dona Giovana e eu faço parte da eletiva de moda representada pela professora Cláudia. Ao longo do ano, trabalhamos com alguns livros da literatura brasileira, criando no papel modelos de roupas para seus respectivos personagens. Também colocamos em prática a costura, estamparia e a customização. Para a nossa apresentação culminância, criamos uma história e apresentamos ela por meio de uma peça em que os alunos participam dela atuando e criando um figurino, narrando e editando, com o objetivo de mostrar tudo que aprendemos e que soubemos relacionar a moda e a literatura. Era um domingo comum, porém o dia da primeira apresentação pública dos músicos da banda, que até então não tinha nome algum. Contudo, não foi criada por diversão. Os integrantes tinham um objetivo em comum: divulgação em um lugar onde é possível encontrar um público satisfatório para o futuro começo de uma carreira separados. Tocaram algumas músicas, porém eu vi uma que rendeu mais público: Strawberry Fields Forever dos Beatles. Um tumulto que chamava a atenção até mesmo de quem sequer sabia que se tocava música em frente ao MASP. Uma velhinha estava curtindo a música até o último segundo da batida parar, mas seus 2 netos pareciam não ter gostado muito, então os 2 foram até a banda reclamar pois queriam músicas que fossem conhecidas para eles. Antes de ir, a senhora o chamou e disse: "Essa música é muito boa, aprecie." Um dos netos disse e assim foram causar uma intriga com a banda musical. Nada disso, vovó. Queremos músicas populares. Logo as crianças roubaram-lhes a atenção. Toquem música pop, essa música é muito antiga, a gente quer música que todo mundo gosta. Um completo embaraço para a senhora que não sabia como controlá-los mesmo pedindo que se comportem. Segurou suas mãos e os levou em direção ao metrô. Mesmo assim, a banda não parecia incomodada, apenas viu o que ocorria e seguiu tocando. Foram umas 20 canções até o final do dia, quando guardavam seus instrumentos para voltar para casa. Com todos os instrumentos já guardados sem nenhuma organização prévia, os integrantes da banda iniciam uma reflexão do dia que tiveram. Eu adorei a manifestação daquelas crianças, me fez pensar em diversificar o repertório, porque assim nós teríamos mais chances no meio musical, porque mais pessoas escutariam nossa música. Gostei da sua ideia. Achei até legal a gente aplicar no nosso repertório. Também achei legal. A gente precisa se preparar para apresentar outros estilos. Só falta pensar como faremos e o que faremos. Isso vai ajudar em nossa carreira. Agora vamos para casa que eu tô cansado e amanhã terá mais apresentações.
nós aqui outra vez. Falar em moda literária, eu nunca imaginei a moda literária assim, nessa perspectiva, mas faz sentido. De acordo com a época, o tipo de figurino, essas coisas todas, o trabalho que eles fizeram. Eu nunca vi, é claro, você vai ver Hamlet, você imagina um figurino. Quando você vai ver os embalos de sábado à noite, você vê outro figurino, da década de 70 e tudo mais. Mas eu nunca fiz analogia a essas coisas, nunca imaginei a moda em cima da história. Assim, é interessante, isso é bem bacana essa parte da eletiva, eu achei interessante isso. E tem muito mais pra vir aí. Nossa, vocês nem imaginam o que tem aí. Muita coisa boa, tá? muita coisa boa. No final tem um depoimento bacana do nosso diretor. Guarda aí, vai ver só, guarda aí, entendeu? Pra ver. E é engraçado também que a roupa, a moda, ela tem a ver com humor, estado de espírito. Uma pessoa alegre se veste de um jeito, uma pessoa triste, melancólica se veste de outro. E aí você tem que ler, imaginar como se vestiria aquele personagem e colocar lá na prática, no croquis, na customização das roupas. Mas é bem interessante mesmo essa ideia. 10, aprovada. Parabéns, galerinha, pelo trabalho, hein? Show. E não esquece do likezinho. Vamos lá, né? Eletiva Valores Olímpicos. Objetivos da eletiva: conhecer e aplicar os valores educacionais do olimpismo. Desenvolver positivamente as habilidades socioemocionais e contribuir na formação cultural cidadã. O olimpismo é uma filosofia de vida originalmente promovida por Pierre de Coubertin, baseada no corpo, na vontade e na mente, unindo esporte, cultura e educação. Evelyn Vieira de Oliveira, diagnosticada com atrofia muscular espinhal, ganhou o ouro nas duplas mistas da bocha paralímpica na classe BC3 no Rio 2016. Luiz Fernando Spercavalli, atualmente exercem as funções de atleta e de preparador físico da equipe Romin Squad Rugby. Adquiriu uma lesão medular tetraplegia, nível C7. Ex-atleta da Seleção Brasileira de Rugby em cadeira de rodas de 2010 a 2016. Cristiano Maranhão, além de 4 Jogos Olímpicos, Maranhão também trabalhou em outras 4 edições do Mundial, no Japão 2006, Turquia 2010, Espanha 2014 e agora China 2019. Ele apitou inclusive uma final feminina, em 2010, entre os Estados Unidos e Turquia. Tivemos também a presença de Gustavo Matias, que é árbitro em Jogos Paralímpicos. Jorge Guerra, mais conhecido como Guerrinha, tem 61 anos de idade e é um ex-jogador e atual treinador brasileiro de basquetebol. Regis Manuel é operador gráfico, coordenador estatístico, oficial técnico, sócio proprietário da firma Zeg Corretora de Seguros e gerente de relacionamento veículo. Já para o Japão, hein? Que coisa! E pensar que na antiguidade, durante os Jogos Olímpicos, as guerras, né, eram totalmente paralisadas. Mesmo com todas essas guerras, epidemias, pandemias, né, estão passando aí pelo mundo, né, sempre ficou ali algo de esporte, né, superação, determinação, a ideia de que o mundo vai virar este jogo, vai superar todas essas dificuldades, mesmo porque os valores são imortais, né? Tem toda a razão, Fábio. E olha só, a nossa eletiva, ela ganhou em tanto, né, em outros aspectos, como a solidariedade, as parcerias, foram tantos conhecimentos. Realmente, né? Conhecer e aplicar o olimpismo, que é a filosofia que aplica ali na nossa vida, no nosso cotidiano, os valores olímpicos, né? Isso aí de extrema importância para esses momentos difíceis que estamos passando, né? Desenvolver a formação cidadã, isso é muito importante para eles. Com certeza, a nossa eletiva auxiliou em muito os nossos alunos a aplicarem na vida deles, né, as competências socioemocionais
E o olimpismo ensina, né? Então, até breve Tóquio 2021. E enquanto isso, apresentamos um pouco da superação e da determinação dos nossos estudantes e palestrantes. É isso aí, pessoal. Até a próxima e muito obrigado aí pela participação de todos. Valeu mesmo. Diagnosticada com atrofia muscular espinhal, Evelyn Vieira de Oliveira nasceu em 17 de 8 de 1977, em Mauá, São Paulo. Tem 1,58 de altura, pesa 47 quilos e sua classe na bocha paralímpica é a BC3. Pela deficiência congênita, teve dificuldade em frequentar escolas sem preparo para recebê-la e concluiu o ensino fundamental e médio via supletivo. Evelyn é ouro nas duplas mistas do Rio 2016. A bocha paralímpica é um dos esportes que ganhou mais visibilidade após os Jogos Paralímpicos no Rio 2016. Ela entrou no paradesporto por acaso, quando uma professora do SESI a abordou na rua com sua mãe e a convidou a conhecer as modalidades paralímpicas da instituição. Era uma medalha difícil contra uma equipe fora do normal, que é a Coreia do Sul, mas eles tiveram uma superação muito grande. Fizeram um jogo muito estratégico e a torcida faz toda a diferença. Em sua primeira estreia paralímpica no Rio 2016, ajudou o Brasil a conquistar a medalha de ouro nas duplas mistas na classe BC3, ao lado de Evelyn Soares e Antônio Leme. Ariane dos Santos é quem acompanha Evelyn no evento. Adorei, achei muito interessante. Parece que o esporte, ele é como se fosse mágica, né? Ele ajuda as pessoas a superarem qualquer dificuldade na vida. Se agarra no esporte e vai, que a vida melhora. Muito bom, adorei, inspirador. Galerinha, é o seguinte, isso é para mostrar para vocês, tá? Que não tem esse negócio de moleza.
Você tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Tem gente que tá pior que vocês e superaram. E fizeram alguma coisa na vida. Então é importante vocês repensarem. Sabe quando ficar com preguicinha fazer aquilo ali, falar, levou um copo na pia. Então preste atenção, porque ó, uma superação aí. Entendeu? Querer é poder, né? Verdade. Querer é poder. Entendeu? E procura com o seu talento e vá, entendeu? Siga. Esse é o recado que eu tenho pra galerinha aí. E no meio de tantas eletivas, né, você descobre seu talento com certeza. Olha quantas opções você tem pra descobrir no que você é bom, né? Pena que eu não tive isso na minha época. Na minha época não existia isso. Entendeu? Eu nem sabia o que era eletiva. Nem sabia depois de velho. Por que pareça, sério. Lá era assim na época dele, assim, você não tem direito a escolher, eletiva é de escolher, você elege, né? Então você não vai escolher nada não, você vai pra escola, vai estudar e vai estudar o que os outros mandar. Acabou. Lê o livro aí, acabou, escreve 50 mil páginas e acabou. Era isso aí. Ele tinha que decorar a data e fazer a prova. Não decorou? Zero, era assim. redondo. E vocês não, vocês têm todo esse saber, essa interação, sabe, professores, alunos, sabe, esse trabalho de eletiva que é muito bacana. Nossa, não tem como não aprender, gente. É muito bacana isso mesmo. E eu, adorei essa pauta, né, de Olimpíadas, achei muito legal mesmo. E ver as Olimpíadas, né? Opa! Eu sou fã de abertura de Olimpíadas. Nossa, 2021. 2021. Agora vamos para a próxima? Próxima. O que tem na próxima? O que será que tem na próxima? Nossa. Só não esquece de dar lá seu comentário no Padlet, hein? Nem tô vendo, esse pessoal tá devagar, nem tô vendo o Ru lá cadê o Ru? Nem tô vendo o Ru. Cadê? Ninguém escreveu o Ru. Tá devagar essa turma. E o pessoal da seletiva aí, vamos lá, meu. Cadê o gritinho de Ru? Escreve lá. Cadê? Não tô vendo nada no chat, gente. Vamos! Vamos! Olá pessoal, a nossa eletiva Xadrez, a Guerra entre os Reinos, apesar de ter xadrez no nome da eletiva, o nosso maior objetivo aí foi trabalhar a questão dos jogos de tabuleiro em geral, utilizando aí como referência o xadrez e as regras do xadrez, desenvolvendo assim o raciocínio lógico dos nossos alunos e vários conceitos matemáticos envolvidos aí. A nossa ideia inicial era montar um jogo humano para apresentar na culminância, mas por conta da quarentena nossos alunos montaram os jogos individualmente. Espero que isso motive vocês aí a construir os jogos de vocês também e se divertir aí nesse momento. Até mais, um abraço! Olá, eu sou o professor Laércio, sou professor da disciplina de inglês. E este ano eu trabalhei junto com o professor Alex, professor de matemática, né, na disciplina eletiva, onde nós focamos sobre jogos de tabuleiros com o intuito de desenvolver o cognitivo dos alunos. E a língua inglesa presente para que eles possam entender e conhecer e fazer uso de algumas expressões em inglês. Em seguida vocês vão presenciar, prestigiar, melhor dizendo, algumas ações que os alunos fizeram no decorrer do ano, principalmente nesse momento tão difícil para a gente que foi, né, desenvolver algo através de ensino remoto. Muito obrigado. Oi, eu sou a Mariana do nono C. Bom, eu criei esse tabuleiro com o intuito de ser uma distração na quarentena, jogando com as pessoas que moram comigo, e também por conta da eletiva. Então, esse é o tabuleiro, é a peça essencial do jogo. Ele funciona com o auxílio de um dado e das cartas. São 4 temas, que é matemática, adivinhação, inglês e conhecimentos gerais. Esses são os pinos. Eles servem para identificar cada jogador, a única coisa no jogo que eu reutilizei.
todos estão no início. A pessoa vai lá, joga o dado para ver quem vai ser primeiro. E aí ela vai ver quantas casas ela tem que andar. Só que para ela andar, ela precisa responder uma pergunta. O seu adversário vai ler a pergunta e ela tem que responder certo. Se ela não responder certo, ela não anda. E a pessoa pode escolher qualquer carta que ela quiser. E a pessoa que errar, ela tem 2 chances. Se ela não conseguir, ela não pode andar. E a carta terá que ser retirada do jogo. Para finalizar o jogo, precisa de dar uma volta no tabuleiro. Sobre, né, esse tema, achei muito bacana, esse tema de jogos, né? Esse sistema de raciocínio, eu acho legal. Os jogos de raciocínio eu acho bacana, porque desenvolve o intelecto, querendo ou não, tipo assim, você fica mais ágil em tudo. Parece que não, mas você fica mais ágil em tudo. Até mesmo quando vai cair o celular, você fica mais ágil para pegar no meio do caminho. É sério, pior que é verdade. Você joga? Eu joguei. Eu acho que todo mundo já quis jogar e não sabia, né? Então a gente aprendeu na seletiva. Ah, bacana, né? E você joga? Hein? Não. Só Joga porrada em cima da gente. Gente, muito bacana, assim, muito legal, né? Assim, e os jovens fazendo jogos, criando jogos, né? Com perguntas assim, interessantes, né? Com perguntas. Ou seja, não basta ter só a sorte do dado, tem que também ter conhecimento. É um jogo que mexe com o intelecto, tem que ter o conhecimento e acaba se dando bem. Você vai nos dados lá, quem não tem a sorte, tem a parte do jogo de azar, mas ao mesmo tempo, quando cai numa carta você tem o conhecimento, você se dá bem. Então é um jogo assim que eles fizeram que tem a ver com conhecimento, isso é muito interessante. E falo mais, gente, ó, isso é importante para vocês, porque ó, na vida é um jogo de ganha e perde a vida da gente. Pode ter certeza, vocês estão começando agora, vocês vão ver como é que é, entendeu? E vou falar mais, levam seu celular, vão levar sua carteira, vão levar seu carro, entendeu? Isso, todo mundo está sujeito a isso. Mas uma coisa eu nunca vou levar de vocês, é o conhecimento. Eles vão limpar tudo, vão limpar vocês de qualquer jeito, mas o conhecimento. E com o conhecimento você adquire tudo isso, ó, rapidinho. Isso que eu tenho para dar para vocês. Então, essa dica aí. Então, gente, ó, raciocina. Todo mundo lá, em busca do conhecimento, tá? Então, preste atenção nos teachers, que eles têm muito para passar para vocês. Esse é o recado que eu tenho para vocês. Próxima letiva. Bora! Viva la vida, nós os latinos. Essa foi a nossa disciplina desenvolvida ao longo desse ano de 2020, que foi um sucesso de adaptação, um sucesso de boa vontade, inclusive por parte dos alunos e professores que procuraram fazer aquilo que era mais importante, desenvolver conhecimento a respeito dos países da América Latina, tão próximos de nós e tão esquecidos ao mesmo tempo. Países que são nossos vizinhos, mas sobre os quais nós temos muito pouco conhecimento. Esse foi o nosso objetivo e acredito que alcançamos. Tudo bem, pessoal? Viva la vida, nós os latinos, é o tema da nossa eletiva, ministrada aí pelo professor Anderson e por mim, Caio. Trazendo aí informações sobre os países da América Latina, todo um estudo, né, relacionado a esses países. E então gostaria de agradecer a participação de todos os alunos aí, toda a produção de pesquisa, os materiais relacionados a apresentações realizadas, como o da Amanda e da Rebeca, né, falando um pouco aí sobre a Costa Rica, né. Nós também, na nossa seletiva, falamos sobre outros países como México, Argentina, Paraguai, Uruguai, né? Venezuela, todos esses países aí comparando as suas culturas, outros aspectos como economia e estrutura de cada país, né? Relacionando com o Brasil, né? Comparativo com o Brasil, né?
e acredito que tenha sido muito proveitoso. Os alunos participaram bastante, realizaram apresentações, trouxeram materiais diferenciados e acho que podem dizer que vão carregar um conhecimento diferenciado e um novo olhar com relação aí aos países da América Latina. Então agradeço, obrigado aí pela participação de vocês todos e é isso. Na nossa letiva Viva la Vida, nós os latinos fizemos uma viagem imaginária a alguns países da América Latina. Convidamos você a embarcar conosco nesse avião. Apertem os cintos e boa viagem! Atenção, senhores passageiros, chegamos ao México, terra do Chaves, da Frida Kahlo, dos antigos aztecas, da famosa Cancún, suco de arroz e de canela. Atenção, senhores passageiros, chegamos ao Paraguai, onde muitos brasileiros fazem compras. Temos em sua divisa com o Brasil a famosa usina de Itaipu. Atenção, senhores passageiros, chegamos à Argentina, terra do tango, Maradona, Mafalda, do Papa Francisco. Atenção, senhores passageiros, chegamos ao Chile, terra de Pablo Neruda, Gabriela Mistral, do músico Tom Araya, da banda Slayer, de Pedro Pascal, de Game of Thrones, deserto de Atacama. É o quarto maior produtor de vinho do mundo. Tem o edifício mais alto da América Latina, fica no Chile. Atenção, senhores passageiros, chegamos à Venezuela, de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, das belezas do Pico Bolivar, Monte Quepuy, Cuquenã, Caribe. Atenção, senhores passageiros, chegamos a El Salvador, lugar procurado pelos surfistas e amantes das montanhas. Atenção, senhores passageiros, chegamos à República Dominicana, um país caribenho cheio de praias e belezas naturais, terra do merengue. Nossa viagem acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado do tour. Até a próxima viagem. Edição de vídeo, Sandra e Naila Setnik. Edição de áudio, DJ Rubens Gomes. Narração, Rebeca Oliveira Lima, 9º A. Essa letiva é muito interessante, né? Viva a vida! É interessante os jovens entenderem o que é aquilo, o que é a cultura de cada país. Eu acho bem bacana isso.
Essa interatividade, a gente só vê nos livros, olha lá, era uma fotinha aqui, outra ali, um monte de texto. Na minha época. Agora não, agora vocês têm, sabe, tem essa ferramenta aqui que é sensacional, Isso aqui não é só para ver WhatsApp, só para ver Facebook, não, Instagram não. Isso aqui dá para você fazer muita coisa, aprender muita coisa. É bem bacana, né? E agora você conheceu muito mais sobre, né, sobre os países na América Latina, né? Principalmente agora que você está fazendo o que mesmo? Esqueci. O que você está fazendo? Qual a aula que você está tendo agora? Hablas espanhol? Então, por que pareça, depois que você começou a aprender espanhol, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Você começou a entender sobre os países. Sobre as culturas, né? Sobre os países que falam e tudo mais. Eu vi a seletiva e fiquei com muita vontade de olhar para todo esse lugar. Olha que chique, tá vendo? Só queria dizer que assim, a gente fica muito tempo estudando a Europa, né? E a gente olha pouco para os nossos vizinhos. Então a gente devia sim estudar mais, inclusive porque a gente tem mais semelhança com os nossos vizinhos, né? Temos problemas parecidos com eles do que com a Europa, mas a gente só fica de olho na Europa. Era isso. Verdade, então tá certo. Então, vamos para a próxima então? Vamos lá, gente. Olá, sou Vitória Oliveira e participo da eletiva Memórias Afetivas. No início, depois de um debate inicial, resolvemos que nossa eletiva seria um momento para compartilhar memórias sobre nossa infância e talvez realizá-las nos nossos encontros semanais. Mas, infelizmente, a Covid veio e tudo mudou. Oi, gente, eu sou a Carol, da eletiva Memórias Afetivas. E depois que a gente entrou em distanciamento social, a gente teve que procurar um novo rumo para a nossa eletiva, já que o principal objetivo era a gente criar nossas memórias afetivas ou momentos afetivos com os colegas e compartilhar. Mas aí, como entrou esse distanciamento social com a pandemia, a gente decidiu que toda a aula ia compartilhar nossas memórias afetivas, ia falar sobre isso, falar sobre os momentos ruins, momentos bons da pandemia. E agora eu vou compartilhar com vocês o resumo de tudo isso que a gente fez durante esse tempo.
pessoal, e essa foi a nossa eletiva Memórias Afetivas. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer aos alunos pelo engajamento, pelas participações em nossas aulas e, infelizmente, como não foi o que a gente tinha combinado no começo do ano, eu acho que a gente fez um bom trabalho. Beijo a todos e até a próxima. Essa parte de memórias afetivas é muito interessante, porque, sabe, comigo funciona assim, né? Comigo funciona assim. Eu sou ligado à música, então uma música do passado me lembra tal, que me lembra tal coisa, que vai ligando as coisas. Muitas vezes eu estudei, quantas vezes eu estudei, minha mãe falava assim, nossa, como que você consegue estudar ouvindo música? Mas por que pareça, às vezes eu esqueci uma coisa, estava fazendo a prova, eu lembrava da música que eu estava ouvindo naquela época, eu lembrava, naquela hora eu lembrava da resposta. Tem uns, muitos é por cheiro, né? Outros é por cores, sei lá, né? Nossa, essa coisa, objetos, é interessante isso, é bem bacana, isso é uma coisa que é íntimo, é particular de cada um, né? E é bem interessante também que a Helenice conseguiu ligar tudo isso, né, a parte química do funcionamento do cérebro, né? Então a gente percebe que os conhecimentos eles estão interligados na nossa vida de diversas formas, né? Todas as letivas foram maravilhosamente bem, muito legal, muito interessante. Eu teria dificuldade de escolher uma se eu fosse aluno, né? Eu queria entrar em todas, são todas maravilhosas. Mas não esqueça de participar, de colocar lá no Padlet, né, o que você achou da eletiva, da culminância, das coisas que você aprendeu, e se você é familiar, né, o que você achou vendo toda esse trabalho dos professores e dos alunos, tá? E agora a gente vai para a última parte, que é muito emocionante. Agora é o grande finale. Agora é o grande finale, tá bom? Atenção. Ó, e todo mundo dando like, escrevendo rua ali, que eu não tô vendo ninguém agitando aqui. Vamos lá, galera, vamos agitar e vai ser muito bacana, hein? Presta atenção que agora é de arrepiar. Entendeu? Gente, vamos lá? Vamos. Lá, bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança.
E em torno dela indagará o povo: qual é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: eu preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam. O meu nome é Esperança. Boa tarde a todos. Hoje realizamos a nossa culminância. Terminamos o ano de 2020. Um ano difícil, muito difícil. Agradeço todas as interações que aconteceram. Agradeço especificamente os alunos, os familiares que confiaram na nossa escola. Agradeço também todos os professores e coordenadores e funcionários que colaboraram para que a nossa escola cumprisse o papel que é de construção do conhecimento. Um abraço a todos, um excelente término de ano. Já chegou a hora do programa terminar. Eu me lembrava do Mickey assim, Mickey Mouse. Tudo que é bom dura pouco. Foi muito bom estar aqui com vocês. A gente achou que a culminância, né, fosse ser diferente, fosse ser presencial, tivesse mais calor humano. Mas foi legal também, foi bem legal a gente ter apresentado nesse formato digital. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, participando. E até a próxima, se Deus quiser. Verdade, eu quero... E a próxima será presencial, né? Faço dela, da teacher, a minha esposa, as minhas palavras, tá? E quero agradecer, o Clóvis me agradeceu, o Odak me agradeceu, o diretor Odak me agradeceu, mas eu quero agradecer por vocês terem me dado a honra de participar de tudo isso, porque, nossa, é gratificante pra gente, né? É um trabalho árduo, porém, assim, é algo gratificante. Eu me sinto honrado de vocês terem deixado eu participar, sabe? Trabalhar cada detalhe dessa eletiva, foi muito bacana mesmo, sabe? E, tipo assim, uniu mais aqui a família, porque foi eu, a Sandra, a minha filha, a Nai, a gente aqui, sabe, interagindo o tempo todo, isso só nos fortaleceu, ficou muito bacana mesmo, e que nem as próximas, né? E que tomara que seja presencial, né, gente? Com certeza. Com muita saúde, viu? Boas festas, uma ótima passagem de ano e que venha 2021 cheio de esperança, né? Que tudo vai melhorar. Beijo. Todo mundo like aí. Tchau! If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt
don't show up, don't come out, don't start caring.